Saudações a todos os irmãos, nesses dias em que nós temos enviado as mensagens através de vídeos, e nós glorificamos ao nosso Deus, porque Ele nos permite este encontro, um encontro virtual, mas um encontro em que nós temos a meditação na palavra do nosso Deus. Nós queremos ler os Salmos de número 75, que nos diz: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas, pois dissestes: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos: não sejais arrogantes, e aos ímpios: não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dá a ele a beber. Sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Oremos. Pai de amor, dá-nos entendimento da Tua palavra. Permita-nos, neste momento, meditar naquilo que o Senhor tem para os nossos corações. É a oração que fazemos. Em nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, os Salmos de número 75 pertence a um conjunto de salmos escritos por Asaf, que provavelmente foi após Jerusalém ser sitiada por Senaqueribe. Os Salmos 75 a 78, ele nos dá mostras de que havia alguém com muita arrogância, alguém com muita altivez, se levantando e afrontando o Deus de Israel. E quando olhamos para 2 Reis, no capítulo 18 e capítulo 19, nós vemos essa história que nos fala sobre um rei que se levantou para sitiar Jerusalém. Mas como que um rei se levanta para sitiar o povo de Deus, para guerrear e levar em cativeiro o povo de Deus? Acontece que o povo de Deus havia se afastado deste Deus, não andavam mais nos caminhos de acordo com as leis do Senhor, e estavam em busca de outros deuses, em busca de novas instruções, e cada um querendo andar de acordo com o que ele pensava, como foi no tempo dos juízes. E já não queria regular as suas condutas pela justiça social que Deus havia estabelecido, pelo modo como eles deveriam se resguardar para não ser contaminado, de acordo com a devoção àquele Deus que havia tirado o povo da terra do Egito. E quando eles se distanciam deste Deus, quebrando a aliança que havia sido feita lá no Monte Sinai, Deus então manda um povo para disciplinar a Israel. E o castigo que Deus mandou foi este, de levar o povo para outra terra, tirar do lugar que Deus havia estabelecido, que Deus havia dado a eles. E vem então Senaqueribe. Senaqueribe, um rei ímpio, um rei extremamente arrogante, que depois de sitiar aquele povo, ele manda dizer para Jerusalém, para todos os moradores e também para o rei: vocês estão querendo confiar em quem?
vocês acham que é Deus quem vai livrar vocês? Ora, Deus é quem tem me fortalecido e Deus é quem tem me dado todas as nações da terra. Ele vai entregar vocês na minha mão. Deus havia dito ao povo de Israel que haveria de disciplinar aquele povo, e eles não se arrependeram. Mas acontece que quando eles viram a disciplina que Deus estava mandando, aquele povo se arrependeu. Aquele povo teve ali sendo representado, teve a representação do seu próprio rei, entrando na casa do Senhor, rasgando as suas vestes como sinal de grande e profundo arrependimento, confessando os pecados pessoais e os pecados da nação, dizendo: ó Senhor, nós temos errado, nós temos pecado perante Ti. E aquele povo, então, completamente contrito, agiu como Deus havia dito ao povo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se humilhar, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Aquele povo estava pedindo, então, que Deus pudesse dar livramento para eles. E o arrependimento daquele povo foi eficaz, foi um arrependimento verdadeiro. E Deus ouviu a voz daquele povo. Deus agiu como agiu com os próprios ímpios, quando ele mandou avisar a Nínive que Nínive seria destruída. O profeta Jonas pregou por toda a cidade, e Deus viu o arrependimento daquele povo. E aquele povo que arrependeu dos pecados, reconheceu a Deus como o Deus do universo, como o Deus verdadeiro. Aquele povo, então, se volta para Deus e Deus não os destruiu. Agora, a destruição estava às portas de Jerusalém. A destruição estava anunciada e confirmada. E agora aqueles homens, então, clamam a Deus e Deus dá a resposta através do seu profeta Isaías. No capítulo 19, nós vemos que Isaías manda a mensagem para o rei Ezequias, dizendo: olha, Deus vai lhes dar livramento. E ainda hoje Deus vai livrar. E diz a palavra de Deus que Deus mandou o seu anjo para que pudesse guerrear, pelejar por aquele povo. E o anjo do Senhor mata 180.000 soldados do acampamento de Senaqueribe. E os que sobraram, quando se levantaram pela manhã, viu aquela mortandade, viu que todos eram corpos, todos eram mortos, e saem correndo apressado e voltam para a Assíria. E quando aquele povo percebe, estavam completamente livres de um rei que já havia dominado quase todas as nações, e de um rei que agora não dava nenhuma esperança para que viesse alguém livrá-los. Por isso que diz aqui no versículo 6, que não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Aquele povo já não esperava nenhuma outra nação para que pudesse lutar, pelejar, guerrear contra Senaqueribe para dar livramento a Israel. Eles só podiam esperar daquele que era o justo juiz. Como diz o versículo 7, o juiz que abate a uns e exalta a outros. O juiz que estava exaltando Jerusalém, que havia se humilhado perante Deus, mas que estava abatendo Senaqueribe, que havia se exaltado diante de Deus. Exaltado, assim como diz nos versículos 4 e 5, porque eles haviam se levantado contra a rocha que é um simbolismo de Deus. Eles haviam afrontado o Senhor dos exércitos, aquele Senhor, aquele Deus que era conhecido intimamente pelo nome
pelo povo de Israel. E por isso é que no primeiro versículo ele diz: graças te rendemos, ó Deus, e invocamos o teu nome. Porque eles chamavam a Deus pelo nome, porque é pelo nome que Deus se revela. Se é o Deus que cura, se Deus é o Deus que cura, é o Deus que vai livrar a nossa vida, o nosso corpo das enfermidades. Se é o Deus dos exércitos, é o Deus então que vai lutar, que vai pelejar por nós, assim como ele fez mandando o seu anjo para lutar contra o exército de Senaqueribe. Deus é chamado então pelo seu nome. E aqui no versículo 9 deste capítulo, ele é chamado de o Deus de Jacó. Quem foi Jacó? Para que Deus possa ser chamado e conhecido, lhe é dado o nome e ele se permite chamar de Deus de Jacó. Jacó, que foi o enganador, foi o usurpador, foi aquele homem que enganou o seu irmão, enganou o seu pai, enganou o seu sogro. Há virtudes nisto? Não há virtude alguma em enganar. Mas isto revela, isso é característica da natureza humana. Mas aquele homem chamado Jacó, um dia Deus saiu ao encontro dele. E ele reconheceu a soberania de Deus, reconheceu que sem as bênçãos de Deus ele não poderia fazer nada. Reconheceu que sua vida estava nas mãos de Deus e ele dependia das bênçãos de Deus. E por isso Deus restaurou a sua vida. Ele deixou de ser o enganador, passou a ser Israel. Mas Deus continuou se permitindo ser chamado de o Deus de Jacó. O nosso Deus, o Deus dos homens fracos, o Deus dos homens que pecam, mas que se arrependem, que buscam andar nos caminhos do Senhor. Depois que Deus mudou a vida de Jacó, ele foi bênção para o povo de Deus. Ele foi bênção para a sua posteridade, os seus descendentes. E ele nos mostra então que nós podemos confiar neste Deus gracioso, nesse Deus de misericórdia, que não nos trata de acordo com os nossos méritos, de acordo com a nossa justiça, mas nos trata de acordo com o amor de Deus. O Salmo 119 nos fala sobre isso, que Deus é o Deus, lá no versículo 124, que trata o teu servo segundo a tua misericórdia. Algumas traduções trazem segundo o seu amor. E Deus, então, é este Deus que nos guarda, porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Nós precisamos, então, render graças a este Deus. Nos nossos cultos, nós não podemos voltar os nossos olhos para as nossas necessidades, para as nossas aflições, mas devemos voltar os nossos olhos para este Deus grandioso. Temos que declarar não as nossas dificuldades, mas declarar as maravilhas que o Senhor Deus já fez nas nossas vidas. Por isso o salmista diz: invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. E ele diz isso porque em seguida ele fala que Deus estabeleceu o tempo do juízo. O tempo do juízo havia chegado para Jerusalém, mas Deus deu o livramento. O tempo do juízo chegou para Senaqueribe exatamente pela misericórdia que ele tem para o seu povo. Deus poderia ter dado mais tempo para Senaqueribe, mas Deus resolveu agir com o seu juízo, estabelecer o seu juízo para Senaqueribe, porque ele afrontou o Deus de Israel, ele afrontou o Deus
que é soberano. Que não haja em nossas bocas afrontas ao nosso Deus. Que haja em nossas bocas louvores a este Deus grandioso. Que haja em nossa boca declaração das maravilhas que Ele tem feito. Que haja em nossa boca testemunho do que o Senhor tem feito para que outros possam ouvir e também glorificar a Deus. Que haja em nossa boca reconhecimento do pecado, reconhecimento das nossas transgressões, e que jamais saia das nossas bocas qualquer palavra torpe, qualquer palavra de acusação contra o nosso Deus, mas que Ele seja glorificado, a Ele toda honra e toda glória, e assim nós possamos reconhecer o tempo do juízo de Deus, o tempo da misericórdia de Deus, e que possamos andar de acordo com os seus caminhos, para que possamos fazer, conforme Ele nos diz no versículo 9, quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Que possamos cantar louvores a este Deus. Que possamos contar com a certeza de que Ele enviará os seus anjos para nos livrar. Que Ele haverá de agir para conosco, de acordo com a sua misericórdia, com o seu amor, não de acordo com o seu juízo, porque o juízo que estava destinado a cair sobre nós foi tomado por Cristo Jesus na cruz, e nele somos justificados. Cristo é a nossa justiça, e que quando Deus olhar para nós, Ele possa ver a justiça de Cristo Jesus em nós. Glórias a Deus, porque Ele tem preparado a justiça de Cristo para nós, não porque nós merecemos, mas porque o seu amor é grande para conosco. Oremos. Pai de amor, nos dias em que andamos aflitos, andamos oprimidos, nós te pedimos o teu livramento, pedimos a tua graça, a tua misericórdia. E que mesmo que estejamos abatidos, ó Pai, a nossa alma possa se exultar em louvores, em cânticos ao teu santo nome, sabendo que o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos exércitos, sabendo que o Senhor é aquele que manda os teus anjos para lutar por nós. Sabemos que o Senhor é o Deus que perdoa os nossos pecados, é o Deus que nos ama por amor de Cristo Jesus, é o Deus que tem preparado para nós um lar celestial, um lar onde não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá nenhuma necessidade, porque o Senhor será o nosso completo suprimento. Nós te louvamos por tudo isso e te pedimos que sejamos fortalecidos para passar pelos problemas, pelas adversidades, pelas provações deste mundo. Que o Senhor nos dê vitória para que o mundo possa reconhecer o teu poder, para que o mundo possa glorificar o teu santo nome, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.